Turma, chegou o momento da gente fazer aquele balanço maravilhoso da reunião do presidente Lula com seus 37 ministros. Eu conto pra vocês que ele cobrou da galera que as ideias que cada um deseja implementar em seus ministérios sejam passadas sempre pela Casa Civil. Outro ponto que ficou em evidência é que o presidente disse que a fase de ideias acabou. Lula afirmou que chegou a hora de implementar tudo o que foi prometido. O presidente também falou que as políticas precisam ser de governo e não de cada ministério. A gente vai acompanhar um trecho do que disse o Lula ontem nessa reunião. Daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. Muito bem, tá aí a fala de Lula ontem nessa reunião com 37 ministros. Eu fico pensando só 37. O seguinte, uma reunião com 37 pessoas não é uma reunião, vocês concordam? É um evento. Vai precisar de um estádio de futebol para fazer reunião de ministério. É um evento, uma reunião com 37 pessoas, vocês concordam comigo? Mas 13 pessoas viram 50. Dá a impressão que se você estiver passando na rua, na hora certa, você vira ministro. No final das contas é só uma apresentação, tipo essas representações de empresas, né? Quando a empresa chama todo mundo, vamos fazer uma apresentação, cada um dá uma ideia, eu finjo que estou ouvindo a sua ideia, eu finjo que vou, eu como chefe, né, eu finjo que vou fazer a sua ideia, porque uma reunião com 37 ministros num dia só, das 10, ainda teve ministro que chegou atrasado, das 10 às 4, no final das contas é mais para inglês ver que tem uma união. Mas sabe o que tem um problema político aí, hein? Porque essa fala do Lula de que tudo precisa passar pela Casa Civil tá refletindo uma crise interna que tá rolando, de fogo amigo ali, de vários ministros contra o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. E aí o Lula foi lá, por isso que o Lula chegou e falou, olha, tudo tem que passar pela Casa Civil, porque ele tá dando uma sinalização do tipo, o Rui Costa tá tendo problemas, ele é meu aliado aqui, eu preciso de alguma forma juntá-lo, não foi isso, mano? Exatamente, e sem falar das ideias geniais, como diz o próprio Lula, que surgem vez ou outra por ministro, né? A gente já falou aqui do Márcio França, tem o ministro da Previdência já falou em mudar a reforma da Previdência, ideias estapafúrdias que dispersam a energia do governo. Eu acho que algumas coisas me chamam a atenção no discurso do Lula. A primeira é ele dizer que agora acabou a fase de ideias, como se, em primeiro lugar, ele não tivesse que ter apresentado essas ideias antes, né? A fase de apresentar as ideias é a eleição. No entanto, Lula não apresentou plano de governo e o que é que isso gera? Um início de governo tumultuado. Agora tem um outro âmbito, porque ideias novas sempre são importantes. A inovação é um elemento importante do aumento de produtividade, né? Se você tem um ambiente onde você precisa proibir o surgimento de ideias novas, como é que você vai aumentar a eficiência do governo se você não inova, se você não tem espaço para trazer ideias novas? Então, eu vejo com muita preocupação. Agora, outro ponto ele está certo em dizer que um governo precisa ter coerência, né? Então, o ministro não pode ficar cada um puxando para um lado, independentemente do juízo de valor que a gente faça sobre o mérito, a qualidade do governo, é fato que o governo precisa remar todos para o mesmo lado, né? Fala, Pavanato. Eu acho que o que mais fica escancarado com esse tipo de reunião é a fragilidade do governo Lula e também a fragilidade do Lula, porque quando ele começa a ter dificuldades de controlar o Congresso, que é difícil, mas daí começa a ter dificuldade de controlar os próprios ministros, significa que ele não está tendo mais aquela capacidade que todos acreditavam que ele ia ter de condução dos trabalhos, de condução da sua agenda política. O que, na minha opinião, para os brasileiros é extremamente positivo, porque até agora tudo que o governo se propôs a fazer foi uma agenda de retrocessos. É uma agenda que tenta pegar tudo aquilo que foi construído nos governos passados, tudo aquilo que é positivo e jogar na lata do lixo. Jogar na lata do lixo em nome de uma agenda ideológica, jogar na lata do lixo em nome de certa arrogância, de querer que tudo que funciona no Brasil venha por parte do atual governo. Então, o que acontece é que o Lula é uma pessoa frágil e os ministros, percebendo a fragilidade do Lula, estão disputando poder.
e nessa disputa de poder, quem perde é o Brasil. Vocês sabem que eu tô sentindo uma fritada forte do ministro da Casa Civil, hein, turma? Tô sentindo uma rejeição. Por quê? Um fogo amigo, por causa da frase que ele disse recentemente. Por causa da frase que ele disse recentemente, que Brasília era uma ilha da fantasia. E, sinceramente, o discurso eu amava dele... o tatu, O discurso dele foi perfeito quando ele fala da ilha da fantasia, porque muitos políticos ali, e eu acho que foi até um discurso um pouco militante dele, muitos políticos ali estão totalmente fora da realidade. Só que eles se ofenderam, por quê? Porque eles tiveram que admitir que eles estão fora da realidade. Também porque o Marcos está aqui hoje, ele pode explicar o que papel é. do ministro. Calma, Negão, não avança no final. Só um minutinho, irmãozinho. Você tá... Não dá spoiler. Só um minuto. Ainda tem a Antônia para falar. Calma, o Marcos é parça. Então parça. Aí você leva ele pra tua casa. Só um minuto. Antônia, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Você acha que o ministro da Casa Civil tá sendo fritado? O que você acha? Primeiro, ele não tinha nem que estar aí, sentado nessa cadeira, que não tem competência para isso. A Bahia está lá, as pessoas gritando, desesperadas, ele não cuida nem do estado dele, do que dirá de um carro como esse. Agora, eu tô amando essa política do Lula. Trocar uma ministra do turismo por 50 deputados, acho maravilhoso. E agora dizer, nada passa se não for pelo Rui Costa e provocar a ira de todo o ministério. Isso é maravilhoso, é uma troca muito boa, a matemática maravilhosa, estamos caminhando bem. Deixa assim, deixa o Lula agir assim, tá tudo certo, entendeu?